Olá, pessoal. Vamos iniciar um estudo relacionado à natureza das interações e à dimensão da energia envolvida em transformações nucleares. Vamos mostrar a utilização e aplicação dessa energia, por exemplo, em usinas nucleares, na indústria, na agricultura e até mesmo na medicina. Vocês vão observar a interdisciplinaridade que esse assunto promove, envolvendo principalmente a física e a química. Então, bora lá. Estudo sobre a física dos átomos envolve a parte microscópica da matéria, os átomos propriamente ditos. E vai ser importante nós apresentarmos alguns conceitos iniciais, para vocês irem se familiarizando com tudo que vamos estudar. Se você já conhece esse assunto, com certeza vai servir para uma revisão bem interessante. E nós começaremos com o átomo, o personagem principal dessa aula. Átomo é a unidade fundamental da matéria. É a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Quando eu falo de matéria, eu estou falando de tudo o que nos rodeia, tendo vida ou não. Absolutamente tudo é composto de átomos. Os átomos são partículas, e este nome átomo surgiu porque durante muito tempo se pensou que os átomos eram a menor coisa que existia e que não podiam ser divididos. No entanto, no século XX, alguns cientistas descobriram que os átomos são formados por partículas ainda menores. Os átomos são formados por um núcleo, uma região maciça, compacta e densa, que fica no centro do átomo. E dentro desse núcleo, cada átomo tem um número de partículas chamadas de prótons e nêutrons. Os prótons são partículas carregadas positivamente. Eles também são chamados de número atômico e são representados pela letra Z. E os nêutrons, como o próprio nome indica, são partículas neutras, ou seja, não possuem carga elétrica. E os átomos também possuem os elétrons, que são partículas carregadas negativamente. São partículas que circundam o núcleo, ficam o tempo todo em volta dele. E essa região periférica ao redor do núcleo nós chamamos de eletrosfera. Esse núcleo possui muita energia, motivo pelo qual essas partículas permanecem sempre unidas e não se separam. Nós sabemos que existem átomos com mais ou com menos elétrons, prótons e nêutrons, e todos eles são muito diferentes entre si. Para nós classificarmos e estudarmos todos os átomos conhecidos, eles foram agrupados numa tabela conhecida como a tabela periódica dos elementos. E é nessa tabela que nós identificamos átomos muito conhecidos, como, por exemplo, o oxigênio e o hidrogênio. Nessa tabela, o número é a quantidade de prótons que existe no núcleo de cada átomo, que, como nós já falamos, são chamados de número atômico. Já as cores servem para indicar que alguns átomos podem ser agrupados por certas características e também por suas propriedades. E esses grupos seriam os metais, os não metais, os metalóides e os gases nobres. Beleza até aqui? Bom, agora nós podemos falar sobre radioatividade, transformações nucleares. Então vamos lá.
fenômenos radioativos começaram a ser descobertos por volta de 1896, por este cidadão aí, um cientista francês chamado Anthony Henry Becquerel. Nós podemos definir radioatividade como um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos, provocada em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. Dessa forma, um átomo pode se transformar em outro átomo. E quando isso acontece, significa que esse átomo é radioativo. Em outras palavras, nós temos um núcleo numa certa condição instável. E aí ele passa a emitir partículas ou radiação para tentar chegar até a estabilidade. Então, basicamente, a radioatividade é a emissão de partículas e radiação de modo espontâneo, até chegar à sua estabilidade. Vamos analisar o seguinte. Essa radioatividade inicia com a condição de instabilidade do núcleo. Mas como é que isso acontece? Bom, existem algumas explicações, mas uma das mais contundentes é a relação entre o número de nêutrons e o número de prótons. Existe até uma faixa de estabilidade que indica se o núcleo será ou não estável. E essa faixa é obtida pela divisão do número de nêutrons pelo número de prótons. Nós consideramos, portanto, o núcleo estável quando a faixa do número de nêutrons dividido pelo número de prótons se encontra entre 1 e 1,5. Fora dessa faixa, nós já temos um núcleo instável. E quando o núcleo está instável, vocês já sabem o que acontece. Por meio da radioatividade, vai emitir partículas e radiação de maneira espontânea, até a chegada da sua estabilidade. Existe uma regra prática para sabermos se o núcleo é ou não estável, indicada pelo número par ou ímpar de prótons e nêutrons que temos no núcleo atômico. É o seguinte, acompanhe essas setas indicativas. Um núcleo é instável quando o número de prótons e de nêutrons são ímpares. E quando isso ocorre, nós consideramos esse núcleo bastante radioativo. Possui uma grande capacidade de emitir partículas de radiação espontaneamente. Agora, quando ocorre essa troca, número de prótons ímpar e número de nêutrons par, números de prótons par e números de nêutrons ímpar, você vai tendendo a um núcleo mais estável, consequentemente, com uma menor probabilidade de sofrer o fenômeno da radiação ou de radioatividade. Para um núcleo ser estável, de acordo com esta regra prática, consideramos estabilidade do núcleo quando o número de prótons e o número de nêutrons são pares. É simples assim. Bom, acredito que um exemplo venha reforçar melhor o entendimento. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Vamos considerar um isótopo do oxigênio, com o número atômico 8 e massa igual a 16. Neste caso, podemos dizer que o número atômico Z é igual ao número de prótons P, que é igual a 8. O número de nêutrons N, para ser calculado, será igual ao número de massa, que é 16, menos o número atômico, que é 8. E isso é igual a 8.
Ou seja, o número de cima menos o número de baixo. Ok? Observem que o número de prótons e o número de nêutrons para este isótopo do oxigênio, de massa igual a 16, é considerado bastante estável. Vejam a combinação par e par, beleza? Agora vamos a um segundo exemplo. Vamos considerar um outro isótopo do oxigênio, número atômico 8, só que com massa igual a 17. Novamente, número atômico Z igual ao número de prótons P, que é igual a 8. No entanto, o número de nêutrons N é igual ao número de massa 17 menos o número atômico 8, que é igual a 9. Novamente, o número de cima menos o número de baixo. O número de nêutrons, nesse caso, é igual a 9. Observe que, como o número de prótons é par e o número de nêutrons é ímpar, nós temos a indicação de uma tendência à instabilidade. Portanto, este isótopo do oxigênio, ele já não é tão estável, ele já possui uma maior capacidade de sofrer o fenômeno de radioatividade, de radiação, ou de emitir partículas e radiação de modo espontâneo. Então, pessoal, essa é uma regra prática que serve para determinar se um núcleo, um átomo, é instável ou não. Basta fazermos essa relação de par com par e ímpar com ímpar, ok? Basicamente, este é o conceito inicial de radioatividade e de transformações nucleares. Agora, pessoal, vem uma pergunta. Quem seriam essas partículas? E a resposta nós veremos na próxima aula. Um forte abraço, bons estudos, valeu!